Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar os conceitos iniciais sobre termoquímica. A termoquímica consiste no estudo das trocas de calor em forma de energia que ocorrem nas transformações, tanto químicas quanto físicas. Nas transformações físicas, tipicamente, nós temos as mudanças de estado, de sólido para líquido para gás. Na ida, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gás, vaporização ou sublimação direto, de sólido para gasoso, sempre ocorre um consumo de energia. É preciso fornecer energia para que ocorra essa mudança de estado nesse sentido. Ao contrário, de gás para líquido, liquefação, ou de líquido para sólido, solidificação ou ressublimação, neste caso, há necessidade de tirar energia. Então, essas mudanças de estados, elas ocorrem com produção de energia. Então, sempre nesse sentido consome e na volta produz energia. Já nas transformações químicas, a variação é muito maior. Então, nós temos uma equação química, representado os reagentes e, depois da seta, os produtos. Então, nós temos uma variedade muito grande de reações que pode ocorrer ou com produção ou com consumo de energia. Então, os reagentes, o conteúdo energético, nós vamos chamar de E-reagentes. Então, o conteúdo energético dos reagentes e o conteúdo, EP ou E-produtos, o conteúdo energético dos produtos. Quando a energia é medida a pressão constante, então o equipamento que mede essa energia num processo, a gente chama de calorímetro. Quando o calorímetro faz a medida dessa energia, desse calor produzido ou consumido a pressão constante, a gente chama essa energia de entalpia. E é, na maioria das vezes, assim que a gente vai mencionar. Porque normalmente no calorímetro a gente faz a reação à pressão constante. Então a gente está normalmente tratando de entalpia ou a variação de entalpia. Então, as duas situações possíveis são essas. Quando o conteúdo energético, a entalpia dos reagentes, é menor do que a entalpia dos produtos. Lembrando que um delta é sempre o final menos o inicial, neste caso o final é sempre dos produtos. Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Neste caso, como a entalpia dos produtos sempre é maior do que reagente, nessa situação, eu sempre vou ter um ΔH positivo. Ao contrário, se a entalpia dos reagentes for maior do que a dos produtos, então essa diferença do final, entalpia dos produtos, menos a entalpia inicial, sempre vai ter um valor negativo nesse caso. Podemos representar, e é comum isso, através de um gráfico, em que no eixo Y a gente tem a entalpia, a energia, normalmente em termos de entalpia, de reagente e produto, e aqui que a gente chama de caminho da reação, ou coordenação, tá? A coordenada de reação. É comum aparecer esses termos. Então, se o teor, o conteúdo energético dos reagentes é menor, para produto aumenta o conteúdo energético. O final menos o inicial, então sempre um valor maior menos um valor menor, sempre eu tenho então ΔH positivo. A outra situação inverte. Então, a entalpia dos reagentes é maior e a entalpia final dos produtos sempre é menor. Então, ocorre um decréscimo de entalpia. Como o ΔH é o final menos o inicial, fica um número menor sempre menos um número maior. Então, sempre eu tenho um ΔH negativo. E os termos que aparecem para esses dois tipos possíveis de reações é endotérmico, sempre que o ΔH for positivo, o teor, o conteúdo energético dos reagentes menor do que dos produtos, eu tenho uma reação que a gente chama
endotérmica. Ao contrário, né, se o conteúdo energético dos reagentes sempre for maior do que os produtos, então eu tenho uma reação exotérmica. A representação, né, nós temos aqui de uma reação endotérmica. São três possibilidades. A mais comum é essa, em que você escreve reagente, quem são os reagentes, né, setinha indicando a transformação, e produto. Quando o ΔH é positivo, então é endotérmico. Então eu escrevo a equação, ponto e vírgula, ou às vezes nem aparece esse ponto e vírgula, e o valor. Ou às vezes aparece ΔH positivo, ou o valor mesmo, né? 100 kJ ou caloria, que são as unidades comuns aí de aparecer. Então eu tenho o valor de ΔH, ou simplesmente, às vezes só me interessa saber se é positivo ou negativo, né? Para indicar se é endotérmico ou exotérmica. Então aparece o valor de ΔH. Outra maneira, né, que costuma aparecer é assim, ó, eu escrevo reagentes, mais uma quantidade de energia. As reações endotérmicas são aquelas que consomem energia. A espécie consumida, né, é sempre reagente. Então, se eu vou consumir energia, eu posso colocar aqui essa quantidade de energia. E os produtos. Eu posso assumir isso como uma equação matemática, como um sinal de igual aqui. Então, eu poderia pegar alguma coisa que está somando aqui e passar para o outro lado subtraindo. Então, eu poderia, né, ter uma representação assim. Não é comum, né, é muito pouco comum. Eu vi algumas vezes essa representação em exercícios. Porém, né, ela costuma, às vezes, aparecer. Tá? Mas, sem dúvida, o mais comum é essa. E essa daqui um pouco menos, mas aparece. Isso daqui dificilmente, né? Mas só para saber que essa possibilidade existe. Tá? O outro tipo de reação é a exotérmica. Do mesmo jeito, né? Três representações possíveis. A mais comum é essa daqui, você escreve a equação e diz qual é o ΔH. Ou simplesmente, né, se é negativo, que é exo, ou o valor mesmo, né? Então é menos 50 kJ, menos 100, menos 200, vai depender da reação, né? Um valor aqui com um sinal negativo, indicando que ela é exotérmica. Como essas reações exotérmicas produzem energia, eu posso colocar aqui então os reagentes, o produto, e a energia produzida aqui. E aqui vem o sinal positivo, mais uma certa energia produzida. Por que que o sinal fica negativo aqui, ó? Um exemplo, vamos supor, né, que a entalpia dos reagentes seja 100 kJ. A dos produtos é menor, né, exotérmico, vamos supor que seja 80. Como a energia, isso é uma lei, né, a energia é conservada, se eu tenho que a entalpia dos reagentes é 100 e a dos produtos é 80, então esse 20 saiu na forma de energia produzida. 80 mais 20, eu tenho 100 também. Se era 100 antes, é 100 depois, conservação. Mas no ΔH só leva em consideração a entalpia dos reagentes e produtos. Então ficaria 80 menos 100, que dá menos 20. Então o ΔH seria menos 20. Esse valor negativo indicando que é uma energia que está sendo liberada para o meio. Ou eu coloco na forma dessa energia como produto. E do mesmo jeito aqui, essa que é menos comum, né, como se fosse uma equação matemática, um sinal de igual, eu posso colocar então energia do lado de cá menos energia. Tá? Não é comum, mas, né, não custa aí frisar. Unidades de energia existem várias, né? Porém, em química a gente usa duas, né, de maneira bem mais usual. Ou caloria ou joule, que é o sistema internacional. E a conversão é cada caloria são, né, 4,18 joules. Qualquer outra quantidade, uma regrinha de 3 nos possibilita calcular. A variação de entalpia depende de alguns fatores. Ó. Vamos ver quais são. Primeiro, ó, quantidade de reagentes e produtos. A quantidade é importante. Percebam, aqui é a queima do etanol, né, a combustão do etanol.
Cada 1 mol de etanol, não precisa colocar aqui, né? Reage com 3 de oxigênio. Essa combustão sempre, né, leva à formação de gás carbônico e água. Essa reação produz, já que o sinal é negativo, é uma reação exotérmica. São aquelas que produzem energia. Tá? Então, o ΔH aqui com esse valor aqui. Então, essa é a reação de combustão do etanol. Se eu dobrar a quantidade de etanol, né, aqui em mol, pode ser em massa, né? A massa do etanol, se eu faço as continhas, né, a massa molar com o peso aí do carbono e hidrogênio dá 46, se eu dobro em mol ou em massa, dá na mesma, o que acontece é que a quantidade de energia produzida dobra também. E assim sucessivamente. Se eu triplicar, triplica. Se eu aumentar em 10 vezes aqui, aumenta em 10 vezes, então o ΔH é proporcional. Regrinha de 3 resolve isso para a gente. Outro fator importante aqui é o estado físico dos reagentes e produtos. Isso também é importante. Por exemplo, a combustão do hidrogênio, né, com oxigênio formando água, produz, sinal negativo é exotérmica, produz 242 kJ. Então, combustão de hidrogênio leva a essa formação. Aqui a formação de água é no estado gasoso. Se por acaso, na reação, por alguma condição, o produto for a água no estado líquido, percebam que agora o ΔH é uma combustão, então continua sendo exotérmica. Todas as combustões, né, seja de hidrogênio, etanol, gasolina, diesel, se você queimar uma madeira, todas essas reações de combustão, elas são exotérmicas, todas elas. Tá? Então aqui continua sendo exotérmica, só que mudou o valor. Né? No estado líquido, a quantidade, né, produzida de energia é maior, de 242 para 286. E se a água sólida, né, um pouco estranho fazer uma combustão e produzir gelo, por exemplo, mas uma equação aqui é possível. Ó. Se eu fizer a produção, né, de água no estado sólido, percebam que agora a entalpia aumenta até um pouquinho mais. Né? Ainda continua sendo exotérmica, negativo, né? Então 293 kJ. Por que isso? Porque o estado físico, a gente viu agora há pouco, né, que a mudança de estado também é um processo que consome ou libera energia. Né? Se for de sólido para líquido ou para vapor, nesse sentido, sempre processo endotérmico. Processo contrário, né, vapor aqui, né, o estado gasoso, para líquido e para sólido, sempre é exotérmico. Então, né, produzir algo no estado sólido sempre produz uma quantidade maior de energia. Né? De sólido para líquido, a gente viu aqui que é uma variação de 7 kJ, aqui pelo gráfico. Ó. Então, para, né, passar de sólido para líquido, você consome 7. Então, desses 293, você gasta 7. Então, desconta 7, o ganho cai para 286. De líquido para gás, tá? Você consome 44. Então, se você passa de líquido para gás, você gasta 44. Desse ganho aqui, desconta 44, né? Então cai para 242. Então, é essa situação que a gente tem. Dependendo do estado físico, você tem também uma variação no ΔH. De sólido para líquido para gás, você tem um processo que gasta energia. No sentido contrário, os valores são os mesmos, só que com sinal trocado. Aqui num gráfico, né, representativo, né, dessas três reações, nós temos, né, essas situações aqui. Ó. Os reagentes são sempre os mesmos e o estado físico também. Tá? Então é a mesma situação. Indo para gás, este valor aqui. Indo para líquido um pouquinho maior e indo para sólido um pouquinho maior ainda. Então, os intervalos de ΔH para cada estado físico aqui. Outro fator importante, né, que altera também o ΔH é a variedade alotrópica.
Lembrando, né, que variedade alotrópica é quando você tem o mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes. Um exemplo clássico aqui, né, é o carbono formando grafite ou diamante. Pode formar outros, também tem várias outras, né, variedades alotrópicas, que hoje a gente chama de fullerenos. Né? Então, são descobertos, né, em termos históricos recentemente. Mas outros, né, o oxigênio forma o gás oxigênio ou ozônio. Então, os dois são formas alotrópicas. Nós temos vários tipos de fósforos, de enxofre, cada um deles são variedades alotrópicas. É isso que significa. Então é importante também, porque grafite e diamante são substâncias diferentes. Então eles têm um conteúdo energético diferente. Então queimar grafite com oxigênio dando CO2, eu tenho um valor aqui de ΔH negativo, né? Essas combustões sempre exotérmicas, né? Um ΔH de menos 94,059 quilocalorias. O diamante já, nessa queima, produz 94,512. Pouca coisa mais diferente. Né? Então, a queima de grafite aqui 94 e aqui a queima de diamante 94,5 aproximadamente. O que significa que a diferença entre os dois estados aqui é de quase meio, né, quilocalorias. Essa é a diferença entre diamante e grafite. Valeu, pessoal. Até a próxima.